Olá, bom dia, que Deus te abençoe nesta manhã e que o Senhor esteja contigo, perseverando na caminhada cristã. A palavra de Deus de hoje se encontra em Tiago capítulo 1, verso 25. Tiago 1, 25. O texto diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Muitos gostariam de ser bem-sucedidos em tudo o que fazem, mas a palavra de Deus nos ensina que eu preciso olhar para a palavra dele, para as escrituras, e assim então obter o resultado desse processo. Mas não é só olhar, não é só ler, mas praticar. O contexto aqui de Tiago vai dos versos de 22 a 25, aonde ele diz, no final do verso 25, operoso praticante. E ele começa dizendo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Veja que Tiago está colocando aqui esta ideia de alguém que pratica e de alguém que ouve somente. E, infelizmente, muitos têm só ouvido. Interessante que certo teólogo disse que se nós ouvirmos, Matthew Henry, ele diz que se nós ouvimos a palavra de um anjo todos os dias, só ouvirmos, nós continuamos nos enganando a nós mesmos, mesmo que fosse de um anjo, ou seja, não é do pregador mais eloquente, do melhor pregador que nós conhecemos, mas se fosse o mais perfeito como um anjo mesmo assim, se nós não praticarmos o que ouvimos, de nada vale. É como olhar para o espelho e logo se esquecer. Então, o Tiago nos ensina aqui em Mateus, no verso 25, capítulo 1, verso 25, duas questões que ele acrescenta com a perseverança. Primeiro, ele diz sobre considerar atentamente na lei perfeita, lei da liberdade. Considerar, observar, estar atento. Atento ao quê? Ou seja, qual é a atitude diante daquilo que ouvimos? É esta consideração de ouvirmos, mas agora nós vamos examinar com precisão. Quando ele traz aqui que aquele que ouve e não pratica é igual ao homem que contempla no espelho, o que nós fazemos no espelho? O que nós vamos fazer ali? Só dar aquela olhadela e depois sair? Não, o espelho nós olhamos, nós usamos para perceber se há algo errado em nós. Aqueles que usam devidamente o espelho, eles vão verificar se o cabelo está bagunçado, se há alguma sujeira no rosto, se a roupa está amassada, se tem alguma coisa que precisa ser corrigida, se a barba precisa fazer, se a maquiagem, as mulheres, se a maquiagem está bem feita. Ninguém usa o espelho somente para dar aquela olhada de relance e depois ir embora. Então ele talvez vai passar vergonha quem faz isso, pois as pessoas vão observar e perceber até alguma coisa estranha com aquela pessoa. Será que ela saiu sem pentear o cabelo? Será que ela não deu uma passada no espelho? E provavelmente que não, pois ela não considerou, não observou, não examinou com atenção. O espelho tem esta finalidade. Enquanto eu estou falando aqui com você neste momento,
Eu estou olhando para a câmera, mas a minha imagem está sendo refletida aqui na tela do celular, de modo que me incomoda toda vez que eu mesmo me vejo. Mas é isso mesmo que o espelho tem de função. Ele deve mostrar para nós o que tem de errado em nossas vidas. E ele está dizendo que nós devemos olhar para a palavra desta maneira. É ler a palavra e não ficar como alguns, tentando encontrar algo errado no outro. Mas quando lemos a palavra, precisamos investigar o nosso próprio coração. Nós, quando consideramos atentamente, nós estamos deixando de só ouvir para então considerar o que eu preciso melhorar. Se eu estou sendo formado à imagem e semelhança de Cristo, se eu estou sendo transformado a ser como um filho de Deus, se o que eu leio na palavra está fazendo diferença na minha vida. Considerar tem esta finalidade, ou seja, nós lemos a palavra, nós ouvimos a palavra, mas o ouvir a palavra deve nos levar a considerar, a examinar com atenção tudo aquilo que nós estamos ouvindo, pois o ouvinte que não considera, ele logo esquece da sua aparência e ele então esquece da palavra. É preciso considerar, é preciso estar atento ao que nós estamos ouvindo e lendo nas Escrituras. Ele chama as Escrituras de lei perfeita, lei da liberdade. Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. A perfeição, ela tem três aspectos interessantes, porque a perfeição significa que é algo que não precisa melhorar. Ou seja, quando nós falamos de algo perfeito, é algo que já está completo e a gente não precisa ajustar, não precisa de mais detalhes para então absorver. É triste quando nós observamos pessoas que leem a Bíblia, mas querem acrescentar a filosofia, a psicologia ou qualquer outro, o senso popular ou a experiência pessoal. Quando nós vemos pessoas assim, elas estão querendo dizer que a Bíblia não é suficiente. A lei perfeita significa que toda a Bíblia ela é capaz de fazer o que precisa ser feito. Eu não preciso de mais nada além dela. A lei perfeita significa também que, além de não ter mais nada que ela precisa ser melhorada, ela significa também de que ela é completa, de que esta lei ela está pronta. E nesse sentido eu posso confiar de que tudo que eu preciso para a minha vida está aqui. Então, a lei perfeita, que vai de Gênesis a Apocalipse, Tiago não está aqui se referindo somente aos 10 mandamentos, mas está ampliando a ideia, mostrando para nós todo o Antigo Testamento, visto que o Novo ainda estava em formação, mas ele está levando em consideração também o Evangelho de Jesus Cristo, pois, como ele mesmo diz, ele é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, aqui em Tiago capítulo 1, verso 1. Então, ele considera o Evangelho também anunciado pelo nosso Salvador. Esta lei, ela é perfeita, mas também a lei tem uma outra implicação nessa questão do perfeito, que é a palavra teleios, aonde tem a implicação de
nos levar para um fim, ou seja, a ideia de algo que foi trazido a nós com um propósito. E qual é o propósito da lei? Não é nos fazer perfeitos? O que Paulo nos diz em Timóteo 3, na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, toda a escritura é útil e inspirada por Deus para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, esta lei perfeita nós precisamos considerar, não só ouvir, mas também nos atentar para a prática desta lei perfeita. Ele também diz e chama a palavra do Senhor não só de lei perfeita, mas também lei da liberdade. Esta lei da liberdade é um conceito totalmente inverso ou contrário àquilo que as pessoas pensam sobre liberdade. Quando se fala de liberdade, as pessoas pensam naquela ideia de ser livre para fazer qualquer coisa. Mas a liberdade nas Escrituras, ela tem a ideia de alguém que é livre para fazer aquilo para o qual ela foi chamado. Não é a liberdade para fazer o que quer, mas a liberdade para fazer o que deve ser feito. Esta é a liberdade para a qual nós fomos chamados. Por exemplo, para você entender melhor isso, o peixe só é livre quando ele está dentro da água. Se você colocar o peixe na terra ou no ar, ele morre. Ele não é livre para estar em qualquer lugar. A ave foi feita para voar, ou seja, o propósito dela é voar. Se você colocar a ave debaixo de um rio, ela vai morrer afogada. A liberdade da ave está no céu, não debaixo da água. A liberdade do peixe está dentro da água, não na terra ou no ar. E nós precisamos entender essa questão. A liberdade que nós precisamos viver é a liberdade de estar em Deus, porque fora dele não há liberdade. Pelo contrário, há escravidão no pecado. Aquilo que as pessoas chamam de liberdade hoje é escravidão, porque a verdadeira liberdade está em viver na dependência de Deus. É ser dependente de Deus, como Romanos capítulo 6, é quando somos escravos da justiça, escravos de Deus, é que somos livres. Não é esta liberdade que o mundo diz, ou seja, obedecer ao Senhor é liberdade. A liberdade está em Cristo, e por isso que ele diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, a partir do verso 31. E nós precisamos compreender e considerar nesta lei, a lei da perfeita e a lei da liberdade. Então, junto com considerar, ele coloca aí o nosso verbo das devocionais, a perseverança. É interessante que a palavra que Tiago usa aqui é diferente da maioria das palavras que nós vimos na maioria dos textos, né? Da ideia de constância, da ideia de firmeza, de estar em pé. A palavra aqui é estar ao lado, ou seja, é permanecer vivo, ou a ideia de estar constantemente ao lado. Então, não é só considerar, mas é também perseverar. Perseverar, ou seja, esta palavrinha aqui agora, que é o fruto das nossas devocionais, implica em refletirmos quanto nós perseveramos em considerar esta lei e esta palavra que está diante de nós. Ela continua sendo somente um espelho visto uma vez por semana, no domingo, quando eu vou na igreja, ou eu olho ela constantemente?
Eu estou com ela do meu lado todos os dias, em todo momento? Ou será que é só um determinado momento da semana? Perseverar nesta lei, não sendo ouvinte negligente, e ele já falou dessa questão do ser ouvinte negligente nos versos 23 e 24, com a questão do espelho. Nós não podemos, esse contraste do verso 25 aqui com o verso 24, porque o mas está fazendo aí um contraste com o que veio antes, e ele está mostrando aqui que nós não podemos ser ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. E esta prática operosa implica em considerar e perseverar. Nós não trabalhamos, nós não realizamos algo somente um determinado momento. Nós andamos todos os dias, constantemente, o tempo todo com o Senhor. Eu não preciso do Senhor somente no domingo. Eu preciso do Senhor e da sua palavra todos os dias da minha vida. Por isso eu preciso perseverar ou estar com ela ao meu lado, que é a ideia do parar, igual o Paracletos, que é a palavra usada para Consolador, para o Espírito Santo, é aquele que está ao lado. Para menos, que é a palavra aqui para perseverança, eu tenho ela do meu lado o tempo todo. Você tem isso com a palavra de Deus? Você pensa nela o tempo todo? Você lembra dos textos bíblicos o tempo todo? Ou é somente por um momento e depois você logo esquece? E quando você então é levado a tomar decisões, quando você passa por situações difíceis, você logo pensa na sua própria experiência ou na experiência dos outros, ou em algum senso popular ou na filosofia. O que rege a sua vida quando você toma decisões? E isso, refletir sobre isso, vai fazer você observar e perceber se é a palavra que dirige a sua vida, ou se ela só é um acessório para o domingo, ou ela é só um acessório para que eu reflita em cada momento que eu estou com a igreja. Fora da igreja eu já esqueço dela, ou ela fica lá guardada no carro, ou ela fica ali na estante e eu só lembro de pegá-la quando eu vou na igreja. As melhores Bíblias são aquelas que foram extremamente usadas, aquelas que as páginas estão todas com orelhas nas pontas, aquelas que são rabiscadas, aquelas que são usadas, às vezes a capa já está até se perdendo, por muito uso. Alguns gostam de usar alguns cadernos, outros gostam de anotar na própria Bíblia. Nós precisamos considerar o quanto essa palavra é importante para nós e perseverar em buscá-la, pois é na busca dessa palavra de maneira de tê-la ao nosso lado, nesta perseverança, nós vamos deixar de ser ouvintes, mas operosos praticantes. E assim nós teremos o resultado disso. Qual é? O final do verso 25 diz: esse será bem-aventurado no que realizar. Tudo o que ele faz vai ser abençoado, vai trazer felicidade, vai trazer alegria, por saber que ele está não realizando os seus desejos, não realizando aquilo que ele queria, mas fazendo a vontade do Senhor, cumprindo a vontade do Senhor. Quanto mais nós nos debruçamos nessa palavra, mais somos agraciados, mais somos abençoados. E é perseverando nela que nós seremos bem-aventurados.
é perseverando e considerando esta palavra que nós seremos transformados à imagem e semelhança do Senhor. É nesta perseverança que tudo aquilo que nós faremos neste dia, né, será um sucesso, porque bem-aventurado no que realizar, esse resultado é de que tudo vai dar certo se eu estiver considerando e se eu estiver perseverando nesta palavra. Que Deus abençoe sua vida, que em tudo que você fizer hoje, nas decisões que você vai tomar, nas atividades que você vai realizar, se é para a glória do Senhor e lembrando do que a palavra ensina, então a palavra garante, o próprio Deus nos garante, porque foi o Espírito Santo que inspirou Tiago a escrever essas palavras. E se eu creio na inspiração divina, é Deus falando conosco, de que se eu considero, se eu persevero, eu vou ser bem-sucedido naquilo que eu faço. Então, não vai ser do jeito que você quer, porque quando nós consideramos e perseveramos, nós estamos anulando o nosso próprio desejo para que o nosso desejo seja aquilo que Deus quer e não o que eu quero. Então, ser bem-sucedido, bem-aventurado no que realizar, não significa que eu só considero que eu fui bem-aventurado nas minhas realizações quando aquilo que eu quero acontece, mas aquilo que Deus quer para a minha vida. Quando eu considero e quando eu persevero nessa palavra, eu vou descobrindo que os meus desejos estavam errados, que aquilo que eu quero às vezes não está de acordo com aquilo que Deus quer. E o que vai prevalecer é o que Deus quer. E quando nós nos deparamos com esta consideração e essa perseverança nesta palavra, nós vamos descobrindo as nossas escravidões, as amarras que estavam sobre nossa vida, quanto o nosso coração ainda estava preso às coisas deste mundo, e que agora, na lei perfeita e na lei da liberdade, eu vou descobrindo que não é isso que Deus quer para a minha vida. E então eu vou compreendendo que eu sou bem-aventurado no que realizar, e que essas realizações não são aquilo que eu queria, mas aquilo que Deus quer para a minha vida. E eu fico feliz com isso, eu sou bem-aventurado, eu sou abençoado, porque Deus realizou a sua obra em mim. Mas para que eu chegue a essa compreensão ou esse discernimento, eu preciso considerar e eu preciso perseverar. Eu preciso realizar essas duas ações da palavra sobre a minha vida, para que eu comece a perceber, né, essa bem-aventurança que eu posso ter ao considerar e perseverar. Que Deus, então, te ajude a entender isso também, que não vai ser aquilo que você quer, mas será aquilo que Deus tem colocado na sua palavra. E que eu, então, vou sendo moldado a não me conformar com este mundo, mas ser transformado pela renovação da minha mente. Deus te abençoe e que este dia seja um dia de considerações e perseverança na palavra. E que tudo que você fizer hoje seja um sucesso na sua vida. Bem-aventurado no que realizar.